Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Radioteca em Pauta e as pautas de hoje serão: Suprema Corte da Índia descriminaliza homossexualidade e Museu Nacional do Rio de Janeiro entra em chamas. E é isso aí pessoal, roda a vinheta. É isso aí, pessoal. E a nossa primeira pauta de hoje é sobre a Suprema Corte da Índia que descriminaliza homossexualidade. Juízes revogaram uma decisão de 2013 que validava uma lei britânica de mais de 150 anos. Então, por mais de 150 anos, homossexuais não podiam se relacionar, pois eram punidos cerca de 10 anos de prisão. Antes, essa lei punia, abre aspas, relações carnais contra a ordem da natureza, fecha aspas. Então, a gente vê que em pleno século XXI, no ano que nós estamos, 2018, ainda há essa discussão das pessoas estarem regrando o que as outras pessoas fazem, como elas vão amar e com quem elas vão se relacionar. E como a Annalise falou, foi mais de 150 anos que essa lei ficou lá na Índia e a decisão foi unânime, que foi revogada com uma sentença de 2013 que validava o artigo 377 do Código Penal indiano, uma lei da era colonial, para vocês imaginarem, era colonial e as pessoas já tinham essa descriminalização com as pessoas que eram homossexuais. É isso aí. E a decisão não pode ser contestada e representa uma grande vitória para a comunidade LGBT que festejou o veredito. E vários representantes dizem que isso pode gerar uma grande evolução para outros países que ainda são mais tradicionais, como a Coreia do Norte e a do Sul. E a gente vê que até aqui no Brasil, essa discriminação ainda acontece muito. Inclusive, o Brasil é o país que a cada 19 horas uma pessoa LGBT morre. E o país que mais mata travestis e trans em todo o mundo. Então, a gente pode ver que as pessoas ainda não sabem ter o respeito pela outra pessoa, né? Então, a galera ainda é muito tradicional nessa questão. Não existe mais aquela família tradicional, pai, mãe e filho. Existe outro tipo de família. Existe família com 2 homens, com 2 mulheres. E continua assim também a tradicional, com um homem e uma mulher. Mas a gente não tem que intervir na vida de outra pessoa, porque a vida é dela, ela faz o que ela quiser. Tipo, um representante da comunidade LGBT falou: nós nos sentimos como cidadãos, com direitos agora. O que acontece no nosso quarto é uma questão pessoal, então a gente não tem direito de ir na intimidade da pessoa e julgá-la, porque todos temos o mesmo direito perante a sociedade, né, como diz a lei. É isso aí, né? E como aqui no Brasil, para pegar 10 anos de prisão é mais por tráficos, né? Alguns homicídios, né? E lá era 10 anos para uma pessoa que se relacionar com uma pessoa que ela gosta, né? E isso acaba sendo lamentável, né? Porque uma pessoa não poder ficar com a pessoa que ama porque pode até ser presa. E isso foi mudado e vários pertencentes da comunidade LGBT festejaram muito com o feito. E aí, no mundo inteiro, ainda há essa discriminação, apesar de alguns países ainda já descriminalizarem a homossexualidade. Algumas pessoas continuam com a mente retrógrada e fechada de simplesmente não aceitar a opinião do outro. Não é nem opinião, é o querer e a escolha da pessoa de se relacionar com o que ela quiser, né? E a Annalise deixou bem claro essa questão, né? A gente gosta de outra pessoa, a gente vai lá e fica com ela. Não tem essa questão de que... Porque a lei não pode intervir naquela escolha da pessoa, na escolha dela se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo. Como a Annalise falou, 10 anos de prisão. Aqui no Brasil é para pessoas que são traficantes, que fazem furtos importantes. Então, a gente não tem o direito de ir no conforto da pessoa e falar que ela está errada, que aquilo é assim, assim, assado. Então, a gente não pode julgar essas pessoas, porque as pessoas que julgam realmente são muito comunistas, são muito conservadoras, né? Vão muito pela Bíblia, que tem aquela família tradicional, mas hoje em dia não é mais assim. Muito comunista. Furtos importantes. Furtos importantes. São muito Furtos? comunistas. Enfim. Então, pessoal, a gente sabe que essa questão da homossexualidade ela vem sendo descriminalizada com o passar do tempo, né? Quebrando os tabus, saindo daqueles chamados casulos. Porque a gente não pode julgar a pessoa pela sua sexualidade, porque todo mundo tem as escolhas. Se as escolhas são delas, elas têm que serem livres. E as escolhas são feitas pelo aquilo que a gente acha melhor, né? Não é pelo que o outro fala ou pelo que as pessoas vão falar. Eu acho que as escolhas são nossas e a gente tem que assumi-las, como sempre. E afirmou o juiz Misra ao ler a sua sentença. Ele falou: o artigo 377 é arbitrário. A comunidade LGBT, para quem não sabe, leis LGBT significa
lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. Possui o mesmo artigo que os demais, e a visão majoritária e a moralidade geral não pode deixar os direitos constitucionais, ou seja, todo mundo tem o mesmo direito de ser feliz, né, ao lado de quem seja. E voltando aqui para o Brasil, pensando em formas de erradicar esses crimes, Luiz Motti, que é do Grupo Gay da Bahia, que é uma entidade que levanta dados sobre assassinatos da população LGBT, ele deu 3 pequenos passos para que a população inteira possa erradicar esses crimes de ódio à população. É o seguinte, o primeiro é a educação sexual obrigatória em todos os níveis escolares. O segundo, leis que punam severamente a homofobia. E o terceiro, promover campanhas e políticas públicas que garantam saúde integral e segurança à comunidade LGBT. Então, a gente pode perceber que vem desde que você é pequeno, você precisa saber e entender que o respeito é acima de tudo, para que você não desrespeite, não faça bullying com aquele seu colega da sala, porque ele faz parte da comunidade LGBT. E essas medidas vai mais dos governantes, mas que a gente pode começar em casa, que os pais podem educar seus filhos e que a gente pode se educar também. É isso aí, pessoal. Essa foi nossa pauta de hoje. E comente aí sua opinião, se você é contra a discriminação, se você é a favor, se eles têm que se privar de se relacionar com quem amam. E faça a sua pergunta que a gente vai te responder. Então, pessoal, a gente vai para a nossa segunda pauta e última de hoje, que é sobre o Museu Nacional do Rio de Janeiro, que entrou em chamas na noite do dia 2 de setembro. Imprensas mundiais, elas falaram após a tragédia, né? Colocaram lá nos seus editais. Falou. História queimada. E a gente, com a questão da história, a gente sabe que o Museu Nacional do Rio de Janeiro ele era muito importante para a sociedade brasileira, mas também para a América, porque lá tinha fósseis que foram encontrados aqui na América e também no Brasil de dinossauros. E, enfim, a gente sabe que a história realmente foi queimada. A maior parte da nossa história foi queimada e isso é muito triste e preocupante. Para ser mais específico e para vocês terem uma ideia do que aconteceu lá, foi destruído o fóssil do primeiro dinossauro montado no Brasil e o fóssil humano mais antigo encontrado no Brasil. E tinha lá um acervo de 20 milhões de itens. Então, era o maior acervo da história nacional e antropologia da América Latina. Inclusive, dá para se perceber que não é importante não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. É a história do nosso mundo. Pois é, como a Ellen falou, né, a maior parte do acervo, cerca de 20 milhões de itens, foi totalmente destruído. Fósseis, múmias, registros históricos e obras de arte viraram cinzas. Foram 200 mil anos de história que foi queimado em 6 horas. Né? Foi toda a nossa história por água abaixo e muitos brasileiros hoje nem se importam com isso, nem sabem a importância, na verdade, de toda a nossa história do Brasil e do mundo, né? E nós, como somos jovens e a gente não tem muito acesso a isso, a gente tem que ir atrás e tentar mudar essa situação, porque pode transformar isso em várias ocasiões, que isso pode acontecer várias vezes, porque não tem fundos, realmente. Os Museus Nacionais do Brasil, eles estão sem fundo, estão com a estrutura péssima, e o governo, nem para fazer uma reforma, para tentar mudar essa situação, eles não fazem nada, a gente tem que ir atrás sempre para preservar essa história que é nossa, realmente. Então, pessoal, não foi de uma hora para outra que aconteceu o incêndio. Houveram vários relatórios que o diretor do Museu Nacional, em que ele se queixava ao governo sobre as condições do edifício. Falava que o teto ameaçava desabar, salhas entulhadas, cortes orçamentários, falta de reconhecimento pelo poder público. Tudo isso levou ao que aconteceu na noite do dia 2 de setembro. É isso aí, né? E para ter uma noção mais da dimensão do problema, né? Bombeiros precisaram de caminhões-pipas e coletar água do lago mais próximo, porque os hidrantes estavam vazios. Não tinha água nem nos hidrantes, nem água, que é necessário para todos, né? Por causa que um incêndio poderia ter acontecido em outros locais, em casas, e nem água nos hidrantes não tinham, né? Para você ver que o estado estava precário, não tinha fundos, e não é só o museu que não tem fundos, e muitas escolas hoje também não recebem fundos, né? E para você ver qual o valor que estão dando para a educação, qual o valor que está dando para a nossa história. E aí que a gente cita que a instabilidade do Brasil vem prejudicando cada vez mais a nossa sociedade, cada vez mais a nossa história, como você citou, a educação. Muitas pessoas estão ligando isso com a crise política que o Brasil está vivendo, a crise política e econômica principalmente, porque a gente sabe que a nossa economia está rachada, não tem fundos nem para o museu e nem para a educação, como você falou das escolas públicas. A gente pode fazer um paralelo sobre essas chamas
que foram no Museu Nacional do Rio de Janeiro com o que está acontecendo realmente no Rio de Janeiro, com a intervenção militar, com tudo que está acontecendo no Brasil também. Não é só o museu que está em chama, mas também o Brasil inteiro. E a gente pode perceber o descaso do governo com a população, como a Annalise já falou, tudo com a educação, com a saúde, que a gente pode perceber que o governo que está atualmente fez um congelamento de gastos de 20 anos, né, em coisas básicas para a gente, que é a saúde, a educação, a segurança, e vai continuar tudo assim, sucateado, as pessoas reclamam, a gente faz manifestação, mas infelizmente nada está sendo resolvido. Pois é, nem muitos brasileiros são culpados por não saberem, mas ao mesmo tempo também não são, porque o museu precisava de R$500 mil para poder todas as reformas, para todos os gastos, e ele recebeu bem menos da metade, né? Enquanto muitos juízes aí recebem seus R$200 mil e ainda vão decidir se podem ou não, se querem ou não aumentar os seus salários. Enquanto muitas escolas públicas não recebem menos de R$10 mil, não podendo ter uma biblioteca, não podendo ter acesso a lugares, a vídeos, a filmes sobre a nossa história e saber o que aquele museu realmente representava para a gente e realmente representava para a nossa história. Exatamente, tanto o governo que não ligou, né, para o que estava acontecendo, quanto nós, que muitos dos brasileiros têm acesso à história do Brasil, têm acesso à educação, tem acesso à cultura em geral do nosso país e que não valoriza. Por exemplo, quando tem teatro sobre a história do Brasil e muita gente não vai por falta de interesse. Então, é tanto a falta de... tanto um descaso do governo quanto a falta de interesse do brasileiro. E como a Ellen falou, o desinteresse da sociedade realmente, porque a gente não vai atrás, a gente não cobra reformas, a gente só quer fazer aquilo que beneficia a gente e não aquilo que beneficia a gente, todos nós. Só individualismo não leva a lugar nenhum. Para ser bem específico, os itens que foram queimados lá no museu eram itens de geologia, paleontologia, botânica, zoologia e arqueologia. Então, foram muitos artefatos queimados lá no museu. Até itens que ainda começariam os estudos. Tinha muitos, tinha uma parte que era só para começar os estudos ainda. Então, tem coisas que a gente vai ficar até sem saber sobre o nosso passado. Por quê? Por causa que não vai poder ser iniciados os estudos. E apesar de ter acontecido no começo do mês de setembro, né, é uma pauta que a gente precisa discutir, não só sobre o museu. Como o Pedro falou, é o Brasil inteiro que está nessa situação, que o governo não liga. Infelizmente, as nossas manifestações estão sendo em vão. Jornais aí do mundo inteiro, eles citaram como o mais antigo e importante museu de História e Ciências Naturais do Brasil. Para vocês verem a importância que o Museu Nacional do Rio de Janeiro tinha, não só aqui no Brasil, mas também no mundo inteiro. Então a gente perdeu história, perdeu a nossa história e a parte da história do mundo também. Pois é, o Brasil é praticamente um país sem futuro, né? E agora sem passado. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre as duas pautas que nós discutimos hoje. Deixa o like também, não esqueça de compartilhar com seus amigos, nos seguir nas nossas redes sociais. TV Radiotech, você conectado ao conhecimento.